Grave isso, o tempo do Brasil já passou. Só para os irmãos entenderem, de todas as denominações evangélicas brasileiras hoje, nós temos cerca de 43 milhões de evangélicos. Só a Nigéria, uma nação miserável, o coração da África, tem 30 milhões de crentes pentecostais. Se o Brasil toda essa vastidão, com 100 anos de Assembleia de Deus, uma estrutura imensa, jornais, revista, redes de televisão, redes de rádio e outros recursos econômicos, só conseguimos ganhar 43 milhões, enquanto que a Nigéria, que as pessoas andam a pé, sem rua, tem 30 milhões de pentecostais. É hora de nós reconsiderarmos a nossa situação. Quem vai evangelizar o mundo desse século serão os chineses. Os chineses vão evangelizar o mundo. Eles são orientais, com princípios diferentes dos nossos. E hoje na China está se convertendo 10 mil chineses por dia. Glória a Deus. Aleluia. E a previsão é que até o ano 2020 haja 200 milhões de crentes pentecostais. Glória a Deus. Veja os irmãos, eu trabalho na África e eu conheço os chineses, eles trabalham conosco. Os engenheiros, mulheres engenheiras, mulheres arquitetas, que estão construindo grandes obras no oeste da África, eles dormem em cima do saco de cimento. Qual brasileiro que faria isso? Enquanto trabalham de dia ou trabalham de noite, eles trabalham noite e dia, terminando 16 horas por dia. Quando saem para evangelizar, eles fazem isso com uma dedicação que nenhum brasileiro jamais poderá compreender. Nós temos um senso de liberdade iguais aos norte-americanos. Isso nos prende a conceitos e a princípios que os asiáticos não conhecem. Então a esperança do mundo hoje, profeticamente, são os povos chineses. Os coreanos já fizeram a sua parte, continuam fazendo, mas os chineses mudarão a história do mundo. Para os irmãos entenderem, a China está distribuindo no continente africano 200 milhões de trabalhadores. 200 milhões de trabalhadores. Eles trabalham todos para virar no continente africano hoje. O acordo da China prevê duas coisas. A China constrói prédios públicos para os governos africanos. Em troca disso, os governos africanos radicam chineses. Em cada nação, 10 mil, 20 mil chineses. Quando esses chineses entrarem nessas nações, pregando o Evangelho, com a dedicação deles, vocês verão conversões de massa em todo lugar. Não é para brasileiros, acomodados, ricos, milionários, propagandistas, não tem água. Pastor pagado. Leia uma Bíblia comigo. Terceiro versículo, 13º, do capítulo 2, carta de Filipenses. Os irmãos encontraram? Diz: pois Deus é o que opera em vós, tanto querer como o efetuar, segundo a sua divina e boa vontade. Acertados em nome de Jesus. Meus irmãos, eu gostaria nessa noite de lhes falar um pouquinho sobre a missão. Se me perdoar. E depois terminarei falando sobre grandes tópicos dessa palavra comigo. Mas eu gostaria de aproveitar porque vocês são uma igreja missionária de participação na obra missionária.
Vocês têm aqui uma grande agência de missões. E muitas vezes, a verdade, ela é uma coisa difícil de suportar, difícil de aceitar, e pode também ser inconfortável. Mas eu li na minha Bíblia que Deus tem princípio determinado, e Deus é Deus da verdade. Ao ponto de Jesus dizer que o que passa de sim e não tem uma procedência fora de Deus. Deus é assim, sim, sim, não, não. E o que passa disso vem do maligno. Quando eu leio nas estatísticas atuais que 70% dos crentes assembleanos não conhecem nada disso. Não sabe quantos cristãos tem no mundo. Não sabe quantos não são cristãos. Não conhece a realidade do mundo hoje. E se assentam nos bancos da igreja e aceitam tudo o que fala. Não buscam pesquisar, não buscam conhecer, não buscam descobrir realidades que faria de todos nós mudar o nosso comportamento e mudar o nosso sentimento. Veja o final. Quando nós ouvimos frequentemente alguém dizendo assim, nós estamos evangelizando a África. Aleluia. Mas que África que está evangelizando? Nós estamos evangelizando a América Latina. Mas que América Latina é essa? Explique para a igreja, mostre isso para a igreja. Para os irmãos entenderem, a África é um imenso continente. Vejam, senhores, o Brasil é considerado uma nação continental, é um imenso continente. Aqui de Juí até o Iapoque no Pará, são 8.000 quilômetros de linha para chegarmos até o Iapoque no Pará. São dois extremos, Juí no Rio Grande, o Iapoque no Pará. São 8.000 quilômetros. E isso para nós é uma imagem, cria uma imagem de que nós somos uma nação continental, somos um continente. Agora, o nosso continente, ele tem apenas 8.511.000 quilômetros para lá. Esse imenso Brasil tem 8.511.000 quilômetros para lá. O continente africano sozinho tem 30 milhões de quilômetros para lá. São mais de 3 vezes o tamanho do Brasil. A primeira imagem que se dá quando alguém diz assim, nós estamos evangelizando a África. Parece-nos que a nossa igreja vai resolver o problema da África. E os irmãos que não conhecem e que não recebem informações responsáveis, ficam imaginando que nós estamos ganhando a África para Jesus. Então, podem ver que os irmãos entenderem. O continente africano são 30 milhões de quilômetros quadrados. Eles estão divididos em duas áreas. A área da África Branca, do deserto do Saara para cima, são 10 grandes nações. O deserto do Saara separa o continente em África Branca e África Preta. Não é que não exista negro na parte superior, existe. Mas não existe como existe na África inferior. Nós chamamos de continente subsaariano, do Saara para baixo. Nesta área do continente subsaariano, existem hoje 54 nações, com governos, com organização social, com estrutura, com bancos centrais, com partidos políticos, com legislativo, com judiciários. Uma estrutura irmã brasileira, 54 nações. E 9 territórios que são extensão de alguma dessas nações. A população dessa área hoje está estimada em 1 bilhão de pessoas. 1 bilhão de pessoas. Toda essa região, elas não têm origem cristã. Entendam isso. Existem 11.000 idiomas nesse continente, 11.000 dialetos.
Em nenhum dos dialetos existe o nome de Deus. Em nenhum dos dialetos existe o nome de Jesus. Sabe quem eles conhecem como Deus? A serpente. Vocês acham que a serpente representa Deus? O diabo é representado pela serpente, não é mesmo? O diabo. Agora vejam vocês. Quem aqui já estudou ou conheceu alguma coisa de medicina, por exemplo? Medicina, farmácia, todos os cursos relacionados à saúde humana. Ele descende da escola do Egito, a região de Tápolis, do Egito Antigo, foi onde iniciou a primeira faculdade de medicina do mundo. E o símbolo, patrono, o criador, o autor do curso de medicina e outros associados é a serpente. E a serpente é tipologicamente uma representação do diabo. Então, em todo o continente africano, as pessoas conhecem o duplo cerne a serpente. Vocês podem chegar em qualquer aldeia, em qualquer cabana, em qualquer região, em qualquer país da África e falar em Deus, apontar para cima ou para onde quiser, eles ignorarão que vocês falam. Eles não conhecem a sua origem. Eles podem ensinar que o Deus que criou tudo é a serpente. Por isso eles sofrem susto, medo, desespero, dores, enfermidades e mortes, porque priorizaram o Deus serpente como o Deus daqueles povos. Desde o Antigo Egito até o sul da África se cultua esse Deus. Por essa razão, quando nós falamos de África, precisamos localizar o país que nós estamos trabalhando, ou a região que nós estamos trabalhando, para que criem nos crentes a realidade do que a igreja está fazendo. Eu tenho viajado pelo Brasil. Em toda a igreja que eu chego, encontro um cartaz da África, e eu sempre pergunto: os irmãos evangelizando na África? Sim, nós temos muitos missionários na África. Só que eu nunca encontrei nenhum deles. São questões da missiologia moderna que precisamos resolver. Por quê? Porque se a nossa geração não mudar, todos nós seremos penalizados por Deus. Você já leu na Bíblia que está escrito que tudo que nós semearmos nós vamos colher? Se nós semearmos engano, vamos colher o quê? Se nós semearmos a verdade, nós vamos colher a verdade. Então, a realidade hoje, meus irmãos, o continente africano está indo todo para o inferno. Enquanto nós fizemos propagandas, editamos revistas, ocupamos programas de televisão, ocupamos programas de rádio, passamos das igrejas, distribuímos tantas notícias espetaculares que não são verdade. E deixamos todos vocês responsáveis pelos nossos atos. Transferimos à geração que estamos vivendo uma carga que jamais será paga sem um sacrifício muito caro. Por isso, meus irmãos, me permita esta noite de falar um pouquinho da missão. Igreja Católica Apostólica Romana, todos vocês conhecem, sede do Vaticano, sua santidade o Papa, que é o cabeça desta estrutura. Igreja Ortodoxa Oriental ou Igreja Grega tem a sua sede em Constantinopla e é a maior igreja fora do catolicismo romano que existe no mundo. São ortodoxos ou verdadeiro, porque ortodoxo é verdadeiro, o original. As igrejas europeias e a anglicana da Inglaterra, luterana da Alemanha e todas as demais igrejas europeias que nós conhecemos, vocês conhecem, está espalhada pelo Brasil, entre o sul, pelo menos no sul da nação, porque nós somos descendentes de povos europeus. Tudo isso
além de todas as seitas, testemunhas de Jeová, adventistas, mormons, todas elas, todos os pentecostais do mundo, juntando tudo isso junto, católicos, ortodoxos, evangélicos tradicionais, evangélicos pentecostais, seitas, toda a humanidade que de alguma maneira diz que crê em Deus e crê em Jesus Cristo, toda ela junta dá hoje 1.600.000.000 de pessoas. Você sabe quantas pessoas tem no mundo? 7.500.000.000. Sabe o que significa? Que nós não temos cristão no mundo. Quando começamos a examinar a missiologia recente, descobrimos o seguinte: que nós perdemos a corrida, perdemos a batalha, perdemos a possibilidade de cristianizar o mundo, porque nós nunca tivemos conhecimento, nunca quiseram nos mostrar a verdade. Os nossos líderes não quiseram mostrar a verdade. Existe hoje 4.300.000.000 de pessoas que nunca ouviram falar do nome de Jesus. E o que vocês entendem, vocês que são cristãos? Como vocês entendem assim o Evangelho, a salvação, o plano de Deus? Para alguém ser salvo, é possível ser salvo sem conhecer a Deus? No islamismo, no budismo, no hinduísmo, no animismo. Será que é possível? Como vocês entendem a Bíblia? Jesus, quando manda os discípulos, o que ele disse? Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Não é assim? Quem crê e for batizado será, e quem não crê, condenado. Agora, não adianta dizer assim: eu sou cristão, eu aceito a Jesus, eu gosto de Jesus Cristo, eu quero servir a Deus, e não se batizar. Se vocês lerem o capítulo 6 do Evangelho de João, o versículo 53, 54 e 55, vocês se chocarão de novo. Jesus disse: aquele que não comer do meu corpo e não beber do meu sangue, ele não terá a vida eterna. Quando Jesus está dizendo isso, ele está usando a sua palavra, e ele diz que passará os céus e a terra, e a sua palavra não passará. Se estas pessoas não são batizadas, elas não podem comungar da Santa Ceia. O versículo 54 diz: aquele que come do meu corpo e bebe do meu sangue, esse tem já a vida eterna, e se ele morrer, eu o ressuscitarei no último dia. Você está entendendo a diferença? Primeiro, Jesus disse: quem não comer do meu corpo e não beber do meu sangue, não tem a vida eterna, não terá a vida eterna. Depois ele diz: aquele que comer do meu corpo e beber do meu sangue, esse tem a vida eterna, e se ele morrer, eu o ressuscitarei no último dia. Vocês entendem a diferença? Agora imagine 4.300.000.000 de pessoas que vão morrer. No máximo, essa geração passa em 15 anos. 15 anos, 4.300.000.000 de pessoas vão morrer. Acompanhe comigo o pensamento da Bíblia. O capítulo 9 da carta aos Hebreus, e o versículo 27 diz assim: aos homens está ordenado morrer uma única vez, vindo depois o juízo eterno. Agora, o que Jesus prometeu para os salvos? Quem crê em Jesus, ele não será julgado, ele passa da morte para a vida. Por essa razão, meus irmãos, quando falamos sobre visões, nós falamos sobre realidade. Cada um de vocês, cada homem, cada mulher brasileiro crente, poderia ir para a missão.
O sistema criado pela igreja impede isso hoje. Ninguém pode sair do Brasil para a missão. Jamais. Não existe possibilidade. As convenções fecham, as igrejas fecham, tudo impede. Precisa ter uma estrutura, precisa ter isso, precisa ter aquilo, precisa ter aquilo. Agora, moço, por favor. Se vocês são chamados por Deus para uma consciência de uma realidade, ante a visão de que irão para o inferno em 15 anos 4 bilhões de pessoas, e quando vocês começam a ler a Bíblia e descobrem que Jesus está ensinando, e a Bíblia também, que um só pecador salvo vale mais do que o mundo inteiro que nós conhecemos. Quando nós passamos em Nova York, aí da Quinta Avenida, na Broadway e outros, e olhamos aqueles edifícios imensos, eu sempre fico pensando, para que isso? Para que isso? Porque cria-se uma ideia que o material é uma coisa valiosíssima. Ter uma casa muito boa é uma coisa preciosa. Ter um automóvel do melhor estilo possível é um status para nós. Não é assim? Agora, Jesus tinha quantos automóveis, quantas casas, quantas propriedades, quantas coisas? Ele tinha uma única dúvida e o Pai do coração. E quem era ele? Era Deus. Esta realidade leva-nos para a seguinte ideia: cada um de vocês poderia vender a sua casa, tomar o dinheiro e ir para o continente africano, asiático, algum lugar do mundo, e abrir uma igrejinha e começar a pregar. Se vocês ganhassem uma pessoa, essa pessoa salva valeria mais do que todos os bens de vocês. Agora, vocês nunca farão isso. Nunca. A igreja nos ensinou a nos sentar aqui no banco para dar oferta, para contribuir nos cursos, para ajudar no ministério, para orar pela igreja, para orar pelos pastores. Vocês têm essa Bíblia aqui, de capa a capa, vocês não vão encontrar Deus planejando uma igreja que tenha membros. Isso nunca existiu. Deus nos chamou todos para sermos todos pregadores, todos ministros, todos evangelizados, todos ganhar almas. Esse é o plano de Deus. Quando Jesus chamou os discípulos, Ele os enviou de 2 em 2, os enviou várias vezes. E a ordem que Jesus dá na Bíblia Sagrada é para que todos nós evangelizemos, temos uma consciência, uma responsabilidade, uma compreensão. Permita-me, quantos de vocês são crentes há anos e nunca viram a Jesus Cristo? Nunca ouviram a voz de Deus audível? E de repente começa a ler a Bíblia e descobrimos que Deus fala, e descobrimos que Jesus se manifesta, e descobrimos que os anjos estão aqui ao nosso lado, mas nós nunca os vimos, nós nunca ouvimos a sua voz, nós nunca tivemos uma visão real do que os apóstolos tiveram, os crentes primitivos tiveram. Vejam os irmãos, na China hoje, Deus está abrindo o céu da China em pleno dia. Deus abre os céus e os chineses de olhos abertos veem do céu e veem todas as edificações do céu numa manifestação sobrenatural. E por que isso? Porque Deus é presciente. Grave isto. Deus é onisciente. Grave isto. O que significa? Deus sabe até onde nós vamos e Deus sabe se nós vamos. O 8º capítulo da carta aos Romanos, no versículo 28, diz assim: todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que são chamados por Deus. Todas as coisas não estão cumpridas na nossa vida.
não ouvimos a voz de Deus, não ouvimos as suas manifestações, não sentimos a presença dos anjos que estão ao nosso redor. A carta aos Hebreus diz que os anjos estão aqui na terra a serviço dos que vão herdar a vida eterna, vão herdar a salvação. Você crê que vai herdar a salvação? Crê que vai herdar? E vocês imaginam que os anjos estão no céu? Os anjos não estão no céu, eles estão aqui na terra para proteger a sua vida, para guardar a sua vida, para lhe acompanhar para casa, para a igreja, da igreja para casa, do trabalho para casa, em todos os dias. Que impressionante! Eu estou vivendo há 20 anos na igreja, e todos os dias os anjos estão à minha volta, às vezes não falam comigo, e eu não sinto a sua presença. Por que Deus não fala comigo? E por que eu não sinto a sua presença? Porque eu não estou de acordo com a vontade de Deus. Eu estou andando da minha maneira. Eu estou fazendo o que eu quero, o que eu determino, o que eu acho que é bom, o que eu acho que é agradável, o que eu acho que é aceitável. E entre a minha vontade e a vontade de Deus, existe uma coisa que nós chamamos de parede de separação. Parede de separação. Você não pode imaginar um Jesusinho que não pode nada, que não faz nada, que não realiza nada, que não fala. Quantas vezes oramos e ele não diz nada, não fala nada? E quantas vezes clamamos ao céu: Deus, o Senhor está me ouvindo? É lógico que está. Deus é presciente, é onisciente, é onipresente. Ele pode todas as coisas, é onipotente. Ele pode simplesmente enviar um anjo numa fração de segundos e nos colocar do nosso lado. Nós estamos andando na contramão da vontade divina. Toma o capítulo 16 de Marcos e coloque na sua vida. Esses sinais seguirão se perder. Ele e o nome expulsaram demônios, mas os crentes não podem expulsar demônios. Quando Jesus está falando de expulsar demônios, não é o que se verifica nas igrejas. Não é isso. Ouça uma coisa, por favor. Se um crente está cheio do Espírito Santo, metade dessa cidade estará se colando pelo chão. Ou vocês pensam que os demônios abandonaram o Brasil? Ou vocês pensam que aqui na cidade de vocês não tem mais demônios? Outro dia um pastor me disse que os demônios deixaram o Brasil. Por quê? Não se tem mais demônios nas igrejas. E eu disse: ele está enganado. O que saiu das igrejas foi o Espírito do Senhor. Foi isso que saiu. Veja uma coisa: hoje na África existe um homenzinho ignorante. Ele tem um quarto ano primário. Não tem faculdade, não tem segundo grau, ele não tem nada. Ignorante. Crente. E ele começou a buscar a Deus. Ele conseguiu um monte. Ele montou uma igrejinha de Taquara, cobriu de pau. Começou a orar sozinho. Outros irmãos começaram a orar com ele. E eles começaram a orar no propósito de alcançar o padrão que Deus deseja para o crente. Você sabe quantos anos eles oraram? Eles oraram 12 anos, dia e noite. Hoje, eles estão colhendo o resultado disso. Ele desceu daquele monte e abriu uma igreja. E essa igreja começou a receber gente. Quando começou a receber gente, ele não teve condição de fazer uma igreja. Tudo é alugado. Os vizinhos foram cedendo uma região de depósitos e prédios públicos. Foram cedendo os prédios, foram cedendo os prédios. As próprias pessoas beneficiadas pelos milagres começaram a dar as condições, deram som, deram aparelhos, colocaram um sistema de transmissão para que desse tempo ele pregue para os outros. E hoje ele tem 5 grandes depósitos de guardar materiais de construção, outros depósitos.
querem estar na igreja, cada um tem uma câmara. E ele é ignorante, que não sabe falar direito o idioma. Mas quando ele está pregando aqui, lá no quinto pavilhão, entra uma pessoa paralítica, entra um endemoniado, o Espírito de Deus fala para ele. Ele diz assim, lá no quinto pavilhão, entrou agora um paralítico, por favor, os obreiros que estão no quinto pavilhão, se aproxime da porta, o paralítico está entrando aí na porta. Serve este homem, nós vamos orar juntos agora. Os obreiros põem a mão sobre ele, ele começa a orar, e ele começa a orar aqui. 20 minutos depois, traz o paralítico caminhando até na frente da igreja. O que está acontecendo? O presidente das Assembleias de Deus da Angola, pastor Branson, a quem eu conheço, ele tomou alguns pastores e foi para conhecer o pobre do pregadorzinho, o ignorante do pregadorzinho. E quando ele chegou no culto, ele ficou simplesmente pasmado. Ele disse que descobriu que o homem fala tudo errado. Só que a sua palavra é com poder, autoridade. Ele ficou culto. O pastor Branson queria falar com ele. Ele simplesmente disse que não podia. Ele tinha que ir para a oração. Os seus colegas disseram, olha, o pastor da Angola quer vê-lo, diga para ele ir para a congregação da oração. E quando eu puder, vou chamar ele. O pastor Branson é doutor, tem 3 ou 4 faculdades.